Olá a todos, sejam todos bem-vindos. É um grande prazer recebê-los a todos. Hoje nós vamos conversar com o professor Bernardo Câmara. Vamos aguardar o Bernardo chegar. Moçada, só um aguardo. O professor Bernardo está chegando. Opa, agora sim. Olá, Bernardo, seja bem-vindo. Bom te Bem, ver, meu irmão. bom, Flávio, como é que estão as coisas? Tudo ótimo, tudo ótimo. Saudades de ti. Uai, a recíproca é verdadeira, cara. A gente fica aqui confinado, né, nessa loucura que é essa pandemia. Outro dia me ligou um colega e falou assim, não vejo a hora de uma aglomeração, né, abraçar os outros, né? Saudade do rave. Saudade da rede. É rave nunca fui frequentador, não, mas eu vou voltar aí no Mineirão só para poder ficar naquela Fica confusão. juntinho. Mercado Central do domingo. Não é? Nossa Com Senhora, faz falta, certeza. né? É isso Moçada, aí. bom, sejam todos bem-vindos, né? A estrela da noite já está conosco, o professor Fala isso Bernardo não. Ribeiro Câmara. Professor Bernardo é advogado, mestre em Direito Processual, professor universitário, diretor do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, conselheiro da OAB, membro do órgão especial da OAB e, acima de tudo, presidente da Comissão de Processo Civil da OAB-MG. Com, né, um currículo desse tarimba, nós vamos conversar sobre os temas polêmicos relacionados aos processos na órbita dos tribunais e os recursos extremos. Bernardo, eu acho que a gente não falta, como a gente bateu bola antes, é assunto. Né? Se a live pudesse durar 2 horas, a gente tem assunto para 2 horas, porque o que a gente tem, acima de tudo, né? Acho que primeira coisa, quando a gente conversa sobre o tema de tribunais e principalmente recursos extremos, acho que a primeira coisa que bate na cabeça de todo advogado é a tal da jurisprudência defensiva. Eu acho que isso é um pesadelo que todo advogado vive e todas as diversas formas com que essa jurisprudência defensiva ela vai se manifestar e as estratégias e estratagemas que nós vamos assistir cada vez mais os tribunais, e principalmente os tribunais superiores, desenvolverem até mesmo, né, com o arrepio da legislação, essa jurisprudência defensiva ela vai coexistir. Primeiro, eu queria te convidar, na realidade, para a gente conversar um pouco acerca desse tema, né, da jurisprudência defensiva, como o advogado ele tem que ter atenção para essa jurisprudência defensiva e como que ele pode também desenvolver mecanismos para poder desviar dessa jurisprudência defensiva.
Tá. Flávio, em primeiro lugar, né, já que agora você me anunciou, faltou falar talvez a minha melhor qualidade na noite de hoje, que é ser seu amigo, né? Acho que já não é de hoje que nós nos encontramos nesse meio acadêmico. Você é uma pessoa que eu respeito muito, né? Eu sigo muito o seu pensamento, suas obras, tudo que você escreve. Admiro muito você como profissional, seja como profissional na atividade docente, seja como profissional na atividade de advogado. Você é um exemplo para a advocacia de Minas Gerais e é um prazer muito grande estar aqui nesse encontro virtual. Né? Também não posso, antes de começar a falar, agradecer, né, aqueles que estão chegando aí. Né? Eu vi o nosso amigo comum, Guilherme Lage, que sempre também nos prestigia, um grande nome também da advocacia mineira. Vi aí o Pedro, vi aí o Júlio, lá de Lavras, gente que vem do estado inteiro para assistir. Vi que entrou aí o Marcu, um amigo antigo, sim, da época de faculdade, né, que há muito tempo não vejo, né, prazer enorme, pelo menos nessa visão virtual aqui. Rafael, meu colega de docência, e muitos outros, eu não vou ficar aqui, senão a gente vai ficar só agradecendo. Mas o seu tema, esse tema é um tema extremamente importante e está ganhando muita força em razão de algumas questões que o STJ vem decidindo. Né? A jurisprudência defensiva, na ideia do CPC 15, foi, de uma certa forma, romper esse paradigma e tentar idealizar um sistema de julgamento em que inviabilizasse a jurisprudência defensiva. Tanto que o CPC ele é riquíssimo em situações que exige do magistrado o dever de convalidar os atos antes de decidir por extinguir por um determinado vício de formalidade, por uma determinada preliminar. Obviamente, vão existir situações que o vício não tem como se convalidar. Mas, se for possível a convalidação, é dever do magistrado provocar esse fato. Até porque já se percebeu, né, a gente que advoga há muito tempo, a gente sabe que o litígio ele não se encerra com a simples extinção sem resolução de mérito. Né? Então, o legislador percebeu que não adianta ficar simplesmente extinguindo, porque aquele vai corrigir o ato e ajuiza a ação de novo. Né? O processo acaba, de uma certa forma, perenizando, se tornando eterno. Né? Às vezes você tinha um recurso inadmitido lá no STJ e a inadmissão por uma questão que não envolveu o julgamento do mérito da demanda, aquele que se sentiu inconformado com aquilo, ajuizava uma ação de novo, não poupava esforços na tutela de execução para resistir à atividade executiva, não poupava esforços, às vezes, no ajuizamento de uma nova ação rescisória para tentar desconstituir a força daquele julgamento. Enfim, né, o legislador percebeu que ele deveria apostar, né, no julgamento do mérito para que ali as partes pudessem se ver satisfeitas nos seus argumentos para aceitar aquela decisão que foi proferida. E, num certo aspecto, se estabeleceu essa ideia dentro do Código de Processo Civil. Mas o legislador deixou ali na minha opinião, um pequeno deslize. Ele tratou de forma diferente os recursos de instâncias ordinárias, leia-se, né, para aqueles que estão assistindo a live, para ficar mais fácil de entender, por exemplo, o recurso de apelação, diferente dos chamados recursos de instâncias extraordinárias, que é o recurso especial e o recurso extraordinário. A ideia de tratar diferente é proveniente até da própria situação diferenciada que esses recursos têm que ter no sistema recursal brasileiro. Não é à toa que o recurso especial e o recurso extraordinário são os únicos recursos que têm seu cabimento previsto na Constituição Federal. Por isso eles são alçados a um patamar diferente. Por isso há uma limitação realmente, ou tem que ter uma limitação da sua admissibilidade, porque eles não estão ali para simplesmente corrigir injustiças, rever questões de fato, examinar algum tipo de questão específica. Eles estão ali para cumprir uma função muito maior, que é uma função de uniformização do pensamento jurisprudencial, né? Seja em relação ao Supremo, no sentido de uniformizar a interpretação do texto constitucional, e do STJ, a função de uniformizar a interpretação do direito federal não constitucional. Então, o que acontece em relação a essa particularidade? O legislador tratou de forma diferente a regra da convalidação dos vícios para os recursos de instâncias ordinárias, trouxe um artigo expresso sobre isso, que é o artigo 932,
e regulamentou de forma diferente o recurso especial e o recurso extraordinário no artigo 1029. Em razão disso, e exatamente por ser esta a vontade do legislador, o STJ começou a fazer algumas interpretações, reestabelecendo a ideia do julgamento por jurisprudência defensiva. Uhum. Exemplo que nós tivemos há pouco é exatamente aquela situação em que o advogado, para comprovar a tempestividade do seu recurso interposto, por exemplo, na origem, no tribunal de origem, ele precisa juntar com a petição do recurso a prova do feriado local. Ainda que, às vezes, esse feriado local possa ser de conhecimento notório, é obrigação do advogado juntar. E o STJ entendeu que a não juntada dessa documentação no ato da interposição do recurso leva a um vício de forma capaz de gerar uma decisão de inadmissão. E esse entendimento, então, foi consolidado no STJ à luz da regra específica do artigo 1029, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. E qual que é o problema em relação a isso? Alguns tribunais estão partindo desse entendimento do STJ, estendendo esta orientação, esse modo de decidir, esse entendimento, também aos recursos de instâncias ordinárias. Para que você tenha uma ideia do problema desse tipo de discussão, o TJ de Minas afetou em um julgamento de IRDR para examinar essa matéria exatamente para formar entendimento se aplica-se ou não aos tribunais de origem a mesma regra a tão definida pelo STJ em não admitir recurso se o advogado, ao interpor, não fizer a prova do feriado local. Então, é algo que tem que tomar muito cuidado, né? Então, assim, na minha advocacia, eu não corro esse risco, né? Qualquer recurso, ao fazer o tópico da tempestividade, eu faço até como uma técnica para me forçar a lembrar, né, de ver essa questão, se eu vou precisar ou não utilizar de um feriado local, juntar. E em tempos de pandemia, né, Flávio, vai ser até mais difícil. Com certeza. Porque comarcas, né, conforme resolução do CNJ, que se declarar lá a paralisação geral, ali vai ter suspensão do expediente, em outras não. Então eu vou ter que, inclusive, comprovar isso, né, de formas diferentes, dependendo da onde que a gente, em qual lugar, né, da jurisdição que a gente se encontrar, para poder demonstrar essa questão. Então, é algo que tem que tomar muito cuidado, né? Algo que é preciso ter muita atenção do advogado em relação a isso. Quero crer, né? Vamos fazer voz nesse sentido, né? A Comissão de Processo Civil da OAB está preparando um estudo e pretende ingressar nesse julgamento de RDR como amicus curiae para ali apresentar seu entendimento, mas quero crer que o Tribunal de Justiça não firmará posicionamento em adotar o mesmo entendimento do STJ por uma obviedade que é a aplicação de uma legislação diferente, né? Ao Tribunal de Justiça aplica-se o artigo 932, ao STJ aplica-se o artigo 1029. Então, eu não posso dar aos recursos de instâncias ordinárias o mesmo tratamento de interpretação que se dá aos recursos de instâncias extraordinárias. E nesse ponto, só para já dar a palavra para você também comentar sobre isso, eu não posso aqui deixar de agradecer a presença do meu amigo, né, nosso amigo comum de Erle, da professora Gisele, né, tantas outras pessoas que aqui a gente vai falando, acaba se perdendo daqueles que vão entrando aqui na live, mas depois, com certeza, vou ver todo mundo que passou por aí e fazer um agradecimento pessoal. Mas é isso aí. Com certeza, meu caro. É muito irmão que a gente tem nessa nossa aí, vida. Fauzi, que... E aí entra a advocacia de Minas Gerais inteira, né? Bom, quando a gente tem amigo é isso, né? Vem todo mundo aqui para prestigiar, né? Exato. Fauzi, lá de Manhuaçu, vem aqui dar um abraço para a gente. É isso aí. É muito bacana. Bernardo, essa ideia, né, igual você está trazendo, quando a gente pensa essa subdivisão entre os recursos ordinários e os recursos destinados a tribunais superiores, acabaram, né, de certo modo, sofrendo esses recursos acabaram tendo esse tratamento diferente, muito por causa também de uma legislação que veio quase no momento de entrada em vigor do CPC, após o seu vacatio legis de 1 ano. Né? E isso, de certa maneira, eu brinco em sala de aula, que eu chamo ela de lei do Império Contra-Ataca, porque ela modifica, inclusive, a sistematicidade de admissibilidade desses recursos.
Ou seja, se não fosse por essa alteração legislativa, o texto originário nos apresentaria uma outra forma de lidar com os tribunais destinados para, né, os recursos destinados aos tribunais superiores. E a jurisprudência defensiva é interessante, como você mesmo está colocando, que ela vem buscando, digamos assim, brechas para tentar se sobreviver. Né? Por mais que a legislação, o CPC, ele tenha tentado criar obstáculos, a Lei Império Contra-Ataca criou flexibilizações e, consequentemente, a jurisprudência do STJ tem sido extremamente criativa. Se você me permitir, eu acho que talvez uma das maiores criatividades e uma das maiores, eu diria, né, desafios, e que para muito profissional da advocacia isso ainda passa desapercebido, é uma leitura adequada de uma técnica do pré-questionamento. Né? O pré-questionamento ele surge na nossa história lá na década de 60, com o ministro Vitor Nunes Leal, e surge através de criações sumulares um tanto quanto ambíguas dentro da sua estrutura. Quando a gente pega a primeira súmula sobre o tema, ele nos lança o desafio de primeiro tentar adivinhar o que é a técnica do pré-questionamento, ou seja, como é que nós vamos compreender esse instituto e a que esse instituto verdadeiramente se destina. E, bom, quando a gente pensa o pré-questionamento, né, basicamente aqui, teses dividiram os tribunais superiores durante décadas, onde alguns tribunais assumiam a possibilidade de um pré-questionamento ficto e outros não, e, consequentemente, muitas vezes, julgava a responsabilidade do pré-questionamento muito mais para que a própria turma julgadora enfrentasse a questão do que propriamente o advogado. E o Código de Processo Civil 2015, ele traz aqui a redação do artigo 1025 de uma forma extremamente importante e extremamente inovadora. Você entende, né, que o texto do 1025 conserva aqui a proteção a um pré-questionamento implícito? Como é que você lê o 1025? E como é que você lê o próprio Instituto do Pré-Questionamento? Isso. Vamos lá. Primeiro, né, também entrou na live. Eu não posso deixar de falar, já que vamos falar de pré-questionamento. Meu sócio do escritório, João Ribeiro, o tio dele, que é o Eduardo Ribeiro, ex-ministro aposentado do STJ, tem um artigo maravilhoso sobre pré-questionamento, que eu convido todos a buscar na internet e fazer leitura. Tem um artigo também do professor Cássio Scarpinella Bueno, né, Quem tem medo do pré-questionamento? E também, né, puxando sardinha aqui para o meu lado, como bom mineiro que sou, né, eu tenho um artigo também, O Mito do Pré-Questionamento, que acho que quem quiser depois só mandar uma chamada aí pelo Instagram que eu envio para vocês. Mas qual que é o grande detalhe sobre isso, Flávio? Primeiro, é preciso reconstituir essa terminologia, porque ela muitas vezes utilizada pelos tribunais, há inclusive súmulas dos tribunais superiores dizendo que o pré-questionamento seria ele o requisito de admissibilidade, e não é bem assim, né? Então, eu acho que a reconstrução tem que passar desde o início, quando a gente vê a disposição disso nos textos das constituições anteriores à Constituição de 88, porque essa palavra pré-questionar, ela estava na Constituição anterior, e foi substituída na Constituição atual pela terminologia causa decidida, que é o verdadeiro requisito de admissibilidade. Então, para fazer entender o que eu quero dizer em relação a isso, os recursos aos tribunais superiores, exatamente por esse tratamento diferenciado, eles são colocados regras diferentes de admissibilidade que só afetam a eles, né? Então, a eles se aplicam a tempestividade, a eles se aplica a questão do interesse, a eles se aplicam todos aqueles requisitos comuns de admissibilidade. Mas surgem 3 outros que ganham grande relevância para nós advogados, como barreiras que a gente precisa se preocupar para ultrapassar essa intenção que existe lá nos tribunais superiores de não conhecer do recurso, até para limitar aos tribunais superiores o julgamento de questões que realmente precisam por eles serem examinadas. Então, lá vocês têm, né, entre esses requisitos específicos de admissibilidade, o esgotamento prévio das instâncias ordinárias. Eu não posso ir para os tribunais superiores sem antes esgotar todos os recursos de instâncias ordinárias.
Você tem lá a circunscrição à matéria exclusivamente de direito, né? Como são recursos que vão alçar aos tribunais superiores como órgão de uniformização de interpretação da lei, eu não posso ali diferenciar questões que vão envolver matéria de fato. Porque se eu mudar o fato, obviamente eu mudo a interpretação daquela questão. Então, o recurso especial e o recurso extraordinário precisam e devem ser limitados a questões exclusivamente de direito. Mas aí surge um outro requisito que é construído pelo próprio texto constitucional. Quando nós vamos lá no artigo 102 da Constituição Federal, que trata do recurso extraordinário, lá no inciso 3, vocês vão ver a seguinte expressão, né? Cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar em última ou única instância as causas decididas. E essa mesma expressão também está lá no artigo 105, que trata do recurso especial, lá no inciso 3, ao falar que cabe ao STJ julgar em última ou única instância as causas decididas. Então, os tribunais superiores vão julgar causas decididas. Mas o que é essa causa decidida? Causa decidida não é o julgamento do processo em si, porque todo processo recebe um julgamento. A causa decidida é o julgamento da matéria de direito que se quer ver interpretada nos tribunais superiores. Então, eu quero ver interpretada no STF a decisão sobre um determinado dispositivo constitucional, esse dispositivo constitucional deve ser julgado pelas instâncias de origem. Se eu quero ver no STJ interpretada uma questão sobre um determinado artigo de lei federal, esse artigo de lei federal deve ser examinado pelas instâncias de origem. Então, isso é a causa decidida. Agora, obviamente, os tribunais de origem só vão examinar aquilo que o advogado provocar que ele examine. Aí vem a expressão pré-questionar, que é questionar antes. Então, na verdade, o requisito de admissibilidade, que é a formação da causa decidida, ele é formado pela provocação anterior do advogado, que é o pré-questionamento. Por isso que usou-se no comum, no cotidiano forense, essa informação. Faltou o pré-questionamento, eu não tenho um requisito de admissibilidade. Mas, na verdade, ao faltar o pré-questionamento, eu não provoco a matéria. Se eu não provoco a matéria não é enfrentada. Se ela não é enfrentada, eu não tenho a causa decidida. Esse é o primeiro ponto que precisa esclarecer. O que fez o legislador com o CPC 15 e fez de uma forma que eu entendo fantástica, perfeita. Muitas vezes, Flávio, este julgamento, né, não cabe a nós, advogados, né, porque não sou eu que julgo, eu provoco. E eu dependo do tribunal para examinar aquela tese. Então, eu deduzo aquela tese em juízo, eu apresento, o ideal é o que eu faça nas minhas razões recursais ou em contra-razões, se eu estiver do polo passivo dessa relação processual recursal, mas eu tenho que fazer antes, por isso eu vou pré-questionar. E aí, o tribunal vai ter que examinar. Há situações em que, às vezes, até por entender de forma diferente, o tribunal deixa de enfrentar aquela matéria de forma expressa. E aí falta o exame sobre aquilo. Faltou o exame sobre aquela determinada questão. E aí, como advogado, o que eu posso fazer? A única arma que eu tenho, o único instrumento processual que eu, como advogado, tenho, porque eu não posso entrar no computador do magistrado, do desembargador, e fazer com que ele examine aquilo. À minha disposição, eu tenho o recurso de embargos de declaração, exatamente para provocar a correção sobre aquela omissão no não enfrentamento da tese que eu quero ver examinada para alçar a discussão ao Tribunal Superior. E aí, qual que é o grande problema em relação a isso? Quem vai julgar os embargos de declaração é exatamente aquele magistrado que julgou o recurso de apelação. Então, em algumas situações, ele já não se convenceu pelo que eu falei e, muito provavelmente, ele vai também não querer examinar os embargos de declaração. E aí, quem advoga, eu vi que tem muita gente advogando que entrou aí nessa live, o Adalto de Uberaba, o meu amigo Breno de Uberlândia, meu colega Flávio Freire, participou como advogado do seguinte resultado ao se julgar os embargos de declaração. Vem lá aquela decisão padronizada, né? O juiz não é obrigado a examinar todos os fundamentos que a parte põe para examinar, quando entender que um só é suficiente para a formação da sua convicção. Para a reforma da decisão, um outro recurso é cabível e se mostra mais apropriado. Então, entendendo inexistir omissão, contradição, obscuridade, rejeita os embargos de declaração. Então, aí o doutor Marcelo, que hoje está lá em São Paulo, já
com certeza já viu muito desse acórdão, já viu muita decisão nesse sentido. Então, eu, como advogado, eu fiz o que eu poderia fazer. Só que o próprio tribunal não quis examinar. Então, a partir do momento que eu faço o que eu poderia fazer, não se pode exigir de mim algo que eu não consigo mais fazer. E nesse contexto, o legislador introduziu no direito brasileiro o artigo 1025, né? 1025, né, Flávio? Exato, 1025. O artigo 1025. E aí se estabeleceu no artigo 1025 a questão do pré-questionamento ficto. Só que o artigo surge com uma polêmica muito grande, porque ele estabelece também que ele só vai considerar ficta o pré-questionamento dessa matéria que eu fiz antes, se o STJ entender que houve a omissão, a contradição ou obscuridade. Aí eu, Bernardo, entendo que para que o STJ se pronuncie, ou pelo menos possa vislumbrar se houve ou não a omissão, eu preciso provocar o STJ sobre o exame dessa questão através daquilo que nós que advogamos nos tribunais superiores chamamos de recurso especial com fundamento específico. O que é o recurso especial com fundamento específico? Eu vou, no meu recurso especial, obviamente, vou tratar aquela questão de direito que eu quero ver examinada no Tribunal Superior. Mas eu vou precisar arguir em preliminar do meu recurso, aí o fundamento específico, uma nulidade específica daquele acórdão por ofensa ao artigo 1022, que é, por exemplo, o dispositivo que trata do recurso de embargo de declaração. Exatamente para que eu possa devolver ao STJ o exame da questão omissa que não foi enfrentada. E aí o legislador entendeu que, nesse caso, não precisa o STJ anular o acórdão, devolver para a primeira instância examinar, para que ele, STJ, depois enfrente. Ele pode considerar ficta o exame daquela matéria pela omissão do tribunal e superar esta questão já enfrentando no Tribunal Superior. A polêmica que eu faço é que eu vi alguns colegas defendendo a tese, e aí, obviamente, são teses, né? Cada um tem a sua, eu respeito aqueles que assim defendem, que não seria necessário, no recurso especial, você fazer o fundamento específico, porque a regra expressa do artigo 1025 já daria ao advogado o seu direito ao pré-questionamento ficto. E eu ouso discordar desse entendimento, no sentido de que esse direito ao pré-questionamento ficto, ele só vai existir se efetivamente ocorrer o fundamento específico do recurso especial através da apresentação de uma preliminar da nulidade do acordo. Né? A professora Camila, que entrou aí também, uma advogada conceituada, eu tenho certeza que entende dessa forma, né? Pelo menos vou discutir isso depois com ela, mas deve fazer dessa forma. E você, Flávio, o que você pensa sobre isso? Bernardo, isso é interessante e me permite duas observações. Né? Primeiro, tem muito profissional que acha que, na realidade, o pré-questionamento é sinônimo de ED. Ou seja, ele não falou nada em momento nenhum, de repente ele tira esse coelho da cartola, joga dentro de um ED e espera que o tribunal vai engolir e admitir eventual recurso excepcional nessas circunstâncias. É uma coisa que eu falo muito, porque às vezes, dando aula em pós-graduação, por exemplo, para profissionais da advocacia, muitos têm essa concepção equivocada. Eles falam, não, agora é só propor o ED, não é não? Aí você fala assim, não, mas peraí, você levantou a discussão anterior? Você plantou o seu recurso excepcional anteriormente? Porque há uma concepção muito equivocada, ainda muito difundida, de que a coisa não é por aí. Né? Então, acho que é sempre importante a gente lembrar dessa característica, ou seja, eu tenho que lembrar e sempre ter em vista, desde o nascedouro do procedimento, o seu recurso excepcional. Você vai propor uma apelação, você vai propor um agravo de instrumento, tenha em mente que você pode precisar de um recurso excepcional. Deus queira que não, mas pode ser o caso de você precisar de um recurso excepcional. Então, é fundamental você já ir preparando o seu terreno e lançar, ao longo da sua causa de pedir recursal, essa discussão, para que aí você não tenha, eventualmente, é claro,
como você mesmo colocou, né? Mesmo tendo esse cuidado e cercando, infelizmente, nós vamos nos deparar com o tribunal com essa leitura de que ele não precisa enfrentar todos os fundamentos e, às vezes, deixando de apreciar essa provocação, que, às vezes, explicitamente, você coloca até, como, né, nos ensina o professor Gelli Nunes, com visual law mesmo, você põe um quadro dizendo assim, olha, eu quero que você enfrente isso, por favor, eu preciso que você enfrente essa questão, e eles se esquivam até por uma questão de estratégia. Não deixa de ser uma modalidade de jurisprudência defensiva e preventiva a partir do próprio segundo grau. Então, isso é muito importante, né? Os nossos colegas advogados, eles têm que ter muito cuidado com isso. Outra coisa que você falou é fundamental. Só um parênteses aqui, Flávio. O nosso colega comum, Flávio Freire, até colocou aí jogo de xadrez, né? Eu costumo muito falar isso aos meus alunos quando leciono essa disciplina, ou em cursos, ou em graduação, que para o advogado isso é um jogo de xadrez, né? Eu não sei se você gosta de jogar xadrez, eu gosto muito, ninguém ganha uma partida de xadrez numa primeira jogada, você vai construindo aquela sua jogada, né? Então o advogado, ele tem que se preparar, toda vez que ele entra no litígio, ele tem que pensar, embora não é o desejo dele, mas ele tem que pensar, ó, se esse litígio meu, eu precisar discutir essa tese no STJ. Então ele já tem que começar a trazer esses fundamentos de direito, que são diferentes, né? Ele tem que começar a saber construir a sua argumentação. Eu costumo falar que as pessoas às vezes confundem, acham que o recurso especial é um recurso de apelação. Eles pegam, dão um Ctrl+C no recurso de apelação e trazem e transformam ele num recurso especial. E isso acaba que ele atira no próprio pé, porque ao trazer as mesmas discussões ou a mesma forma de argumentar, ele já vai mostrar para os tribunais que o que ele está querendo ali é um resumo de matéria de fato. E não é isso. E aí a súmula 7 atropela bonito. Passa por... E é o que você falou, e não adianta eu fazer o pós-questionamento. O STJ já tem diversos julgados nesse sentido, que não há que se confundir, né? Pré-questionamento com pós-questionamento. Ou a matéria estava colocada, e aí houve uma omissão e eu preciso colocar. E aí você tocou num ponto também que, ao mencionar o professor Gelli, que é uma outra coisa que também eu fico às vezes impressionado, como que os advogados não percebem como que a sua argumentação é definidora. Obviamente, não quer dizer que você vai alcançar o sucesso pelo seu argumento, mas a potencialização do sucesso pela forma como você argumenta, né? Então, é o advogado que muitas vezes, ao redigir, releva uma discussão sobre uma matéria de fato. É o advogado que muitas vezes que precisa demonstrar o confronto analítico, por exemplo, para justificar uma hipótese de cabimento de um recurso especial por interpretação divergente de outro tribunal e se limita simplesmente a transcrever ementa. E aí você falou da questão visual. Eu, por exemplo, na minha advocacia, normalmente eu trabalho o confronto analítico através de uma tabela. Eu pego os trechos do acórdão recorrido, coloco do lado esquerdo da tabela, coloco os trechos do acórdão paradigma que eu vou utilizar, né, para confrontar aquela interpretação ao lado, demonstrando a similitude fática, inclusive. Aí eu vou separando por linhas, né, para que eu possa fazer ali a demonstração da identidade da questão de fato dos casos e depois a identidade da interpretação do direito que se destoou em relação a um e o outro. Então, isso, do ponto de vista visual, ele impacta e otimiza um resultado. Às vezes o advogado simplesmente fala, ó, o TJ de Minas interpretou X e existe um entendimento do Tribunal de Justiça do Rio assado. Né? Ele esquece, às vezes, de fazer esse confronto analítico. Sim, isso é fundamental. O Pedro Mansur está falando, mas é isso mesmo, a gente tem que desenhar. Isso. A gente tem que deixar a coisa de uma forma bem mastigada. Eu falo isso também, eu faço e falo isso em sala de aula. Faça uma tabela, deixe claro o que é que você está identificando. E isso é muito importante. Né? Isso em termos de técnica de redação da peça, você entrega uma clareza para que o tribunal possa se sentir muito confortável. Isso é fundamental. Outra coisa que eu faço, né, que eu costumo brincar, é que exatamente para a gente poder escapar da súmula 7, a gente tem que ter um pouco de maldade e esquecer do caso.
pensa na tese, foca na tese e escreva o seu texto como se você estivesse escrevendo quase que um texto científico, na realidade. Você está fazendo uma crítica comparativa de jurisprudência, por exemplo, se a gente estivesse se baseando, por exemplo, no confronto jurisprudencial, no recurso especial. Se nós estamos discutindo eventual negativa de vigência de legislação infraconstitucional, foca na tese. Deixa o caso para lá. Ou seja, você tem o tópico específico pela legislação onde você vai fazer a síntese do caso. E mesmo assim, eu brinco muito com meus alunos. Não rende o assunto nessa síntese, não. Quanto mais você acaba entrando no caso, mais você fragiliza. Porque é uma provocação que o Guilherme Lage fez um pouco antes, mas que é verdade. A gente tem que estar lembrando que esses recursos eles estão muito atrelados com o processo de formação de precedentes. Então, quanto mais você fica no caso, mais você está dizendo para o tribunal que ele não vai formar um precedente a partir daquele julgamento. Exatamente. Então, você não sabe vender o seu peixe. Você tem que vender o peixe para eles dizendo, olha, eu tenho um precedente bacana para vocês. Observe isso daqui. Quer dizer, olha como é que o meu caso vai abrir as portas para um julgamento seriado de, sei lá, mais centenas de outros casos. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Agora... eu tive, Flávio, já que você mencionou isso, eu tive um caso que eu tenho muito orgulho de falar sobre ele. Naquela época que entrou em vigor a Lei 11.232, que estabeleceu o cumprimento de sentença, teve aquela discussão gigante sobre o cabimento ou não de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, em razão da alteração legislativa que introduziu o artigo 475J do CPC. E eu tive a oportunidade de ter um caso em que o juiz decotou os honorários, e em razão disso, né, foi até um caso que surgiu em sala de aula, eu estava dando um cursinho, uma colega comum pediu para eu acompanhar, e eu consegui, nesse caso, discutir essa questão até o STJ, formando o leading case que foi feito pela ministra Nancy Andrighi. Né? Então, por que eu falo com orgulho? Se você fizer pesquisa, você vai ver meu nominho lá. Né? Então, tá lá, Bernardo Câmara como advogado. E eu falo isso muitas vezes, que quando eu comecei a redigir a peça do recurso especial, eu acredito que o meu primeiro parágrafo já seria suficiente para, e como de fato foi, porque depois eu fui ver isso na decisão de admissão, na época, não esqueço disso, quem admitiu era hoje, já saudoso desembargador Carreira Machado, ele na época era o vice-presidente. Eu fiz só um trechinho assim, Flávio, eu simplesmente coloquei, trata-se do primeiro caso, eu tinha feito essa pesquisa, não tinha visto nenhuma outra decisão, trata-se talvez do primeiro caso a ser examinado pelo STJ, que julgará a interpretação da Lei 11.32 no tocante ao cabimento ou não dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Então, ali eu já demonstrei a relevância da interpretação do direito. Então, pouco me importava qual era o tipo de execução, qual era o valor da execução, se a planilha foi bem feita, se a planilha não foi bem feita, quem é o exequente, quem é o executado. É simplesmente uma tese. E essa tese comportava uma interpretação que era a formação da função do STJ, que é de exatamente uniformizar a interpretação do direito federal. Então, até isso o advogado tem que, às vezes, pensar, né? Ver se no caso dele ele não tem. Até porque, quando ele conseguir admitir o recurso por um fundamento, o Código de Processo Civil é claro, ele devolve ao STJ todos os demais fundamentos. Então, às vezes, ele entendendo ali se tem um fundamento relevante, que ele tem capacidade de ali enfrentar, ele tem que jogar os holofotes, pelo menos eu entendo dessa forma, da sua petição para aquele fundamento. Porque admitindo ali, caberá ao STJ enfrentar o direito e examinar todas as demais questões do recurso especial. Né? Exato. Estratégia, meu amigo. Tem que ter visão. Não adianta. Estratégia. Você tem que ter visão. É isso aí. Agora, voltando ainda ao problema do pré-questionamento, Bernardo, é muito interessante como que, de certo modo, né, a prática anterior nossa, eu acredito que você também já passou por essa angústia, esse perrengue danado, no sistema do Código de 73, por causa exatamente, né, da ausência do pré-questionamento explícito, ser obrigado a interpor um recurso excepcional para fazer o Superior Tribunal de Justiça aplicar a regra dos embargos de declaração e mandar o juízo a quo suprir a omissão
para pré-questionar, para propor um segundo recurso excepcional, agora e sim, sobre a tese que você está, na realidade, combatendo. Quer dizer, parece uma montanha-russa. Né? Você faz o loop e volta para fazer o loop de novo, sem as mãos. E que, de certo modo, apesar do 2025 trazer a perspectiva do pré-questionamento implícito, como você mesmo colocou, o Superior Tribunal de Justiça ainda tem um pouco de resistência e, consequentemente, ele quer manter aqui a súmula 211 viva. Né? O STJ parece que ele não gosta de desgarrar de determinadas súmulas, ainda que a legislação caminhe, aparentemente, num sentido já não tão consonante com a origem daquela súmula. Pois é, é exatamente o que eu defendo, né? O recurso especial com fundamento específico, ele se apresenta como uma técnica para tentar corrigir essa possibilidade do STJ devolver, né? Porque a partir do momento em que você coloca em preliminar o fundamento de ofensa, o artigo 1022, que é o não exame da matéria, que é a questão da omissão, você dá para o STJ a oportunidade. Eu rejeito a preliminar, então eu posso enfrentar o mérito. Agora, ao mesmo tempo, para o advogado, você protege o advogado, porque você evita do STJ dizer que você não pré-questionou, porque a questão não foi examinada. Falou assim, então, se eu não pré-questionei, você deveria anular o acórdão da origem e determinar que uma nova decisão seja proferida em exame dessa matéria não enfrentada. Então, é o que eu costumo brincar. Se por um lado, né, eu vejo o juízo de admissibilidade dos tribunais superiores igual revisão de carro, igual você está falando em Império Contra-Ataque, eu não sei você, eu nunca fui numa oficina fazer uma revisão que não viesse com algum detalhe para ser corrigido, né? Normalmente vem alguma coisa. A sensação que eu tenho é que o juízo de admissibilidade é assim, alguém entrega lá ao assessor que faz e fala o seguinte, acha um problema aí, pelo amor de Deus. E cada vez mais, até num sistema, né, de inteligência artificial, isso está cada vez mais perigoso para o advogado, né? E aí a técnica do advogado, até na forma como ele vai redigir. Porque se ele trazer alguns fundamentos lá que envolve questão de prova, às vezes o recurso dele até não é matéria de prova, mas o fato dele ter colocado expressões e palavras que, ao ser jogadas no sistema, vai acabar levando a esse sistema a entender que é uma situação de reexame de fato. Né? Então, até isso o advogado tem que se preocupar. É uma coisa que nós, como advogado, agora vamos ter que nos preocupar muito, né? A forma como nós vamos redigir essas petições para talvez enfrentar com que elas se tornem diferentes daquelas regras de admissão comum. Né? Esse é o grande problema, esse talvez é um dos grandes desafios desse novo tempo. Né? Deixa eu te fazer uma provocação, que também eu acho que é uma discussão interessante. Né? Acerca do juízo de admissibilidade feito pelos vice-presidentes dos nossos tribunais. O STJ tem um posicionamento que eu acho muito curioso, né, de que, no cenário atual, em determinadas situações, você teria a hipótese de cabimento do artigo 1042, e em outras situações eu vou ter aqui o agravo interno. Né? E eu sei que muita gente ainda se confunde em qual interpor em determinadas situações, mas de uma maneira muito curiosa, o STJ tem sempre sinalizado na ideia de que ED não cabe. Da decisão do vice-presidente, ED não cabe. Mesmo que ela seja obscura, contraditória, omissa, ED não cabe. Como é que você vê isso? Flávio, sua colocação é extremamente pertinente. Né? No CPC 15, nós professores que somos lá da época do Quadgis, né? Tenho certeza que você também é dessa época, embora a sua lataria seja muito mais melhor apresentada do que a minha, a gente tem que rever alguns conceitos. Né? Quando eu comecei a lecionar, eu falava para um aluno sem medo de errar. Da sentença cabe apelação. Então, a apelação é o recurso para atacar a sentença. Só que hoje, com o novo CPC, eu sei que eu continuo usando a apelação para atacar a sentença, mas eu posso usar a apelação para atacar as decisões interlocutórias de recorribilidade diferida. Então, quando você fala isso para um aluno de graduação que não estudou, eu já até planta na cadeira e fala assim, ai meu Deus, onde que eu estou? Né?
E dentro dessas novidades que o CPC-15 trouxe, é essa duplicidade recursal da decisão de não admissão do vice-presidente. Porque se admitiu, problema, é inclusive irrecorrível, porque não há interesse, porque obrigatoriamente o recurso irá ao Tribunal Superior e lá ele sofrerá um novo juízo de admissibilidade dentro dessa sistemática desdobrada da admissibilidade dos recursos extremos. Mas quando ele inadmite, eu agora, como advogado, aí inadmitiu, eu preciso ver o fundamento da inadmissão. Porque se o fundamento for com base, né, vamos resumir para ficar fácil de entender, numa justificativa em precedente, o recurso cabível é o agravo interno ao órgão do Tribunal de Justiça de origem. Se a inadmissão é com fundamento naquelas admissões regulares, clássicas, né, não pré-questionamento, rezando matéria de fato, eu vou ao agravo em recurso extraordinário, agravo em recurso especial. E se o fundamento for nos dois? Aí eu vou ter que interpor os dois. E alguém pode falar, mas e o princípio da unicidade? Eu não tenho ofensa ao princípio da unicidade, porque cada recurso é utilizado para atacar um fundamento específico da decisão, tal como é o próprio acórdão. Eu uso acórdão, às vezes o próprio acórdão, desse acórdão eu posso interpor um recurso especial ou um recurso extraordinário. E eu não tenho ofensa a partir do momento que a estrutura de cabimento do sistema recursal define recursos diferentes. O que eu não posso, e aí é um risco ao advogado, ele, a pretexto de pedir para esclarecer, interpor embargos de declaração, vira uma decisão de inadmissão dos embargos de não acolhimento, e essa decisão de não acolhimento significar não interrupção do prazo recursal para novos recursos. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Às vezes ele fica lá, deixa eu esclarecer aqui, ele teria que contar com a boa vontade dos julgadores em talvez aplicar a fungibilidade e receber os embargos como agravo interno. Só que nem sempre isso pode acontecer, é um risco que isso pode gerar, que eu não acho que vale a pena correr. Então, essa é uma novidade que o CPC-15 trouxe, né? Essa ampliação de recorribilidade em que você pode, de uma única decisão, interpor recursos diferentes ao mesmo tempo e concomitantemente, sem que isso signifique ofensa ao princípio da unicidade, ou unirrecorribilidade, ou singularidade, né? Então, é importante tomar muita atenção a isso também, né? É mais uma das coisas que o advogado precisa se atentar no ato de com certeza, recorrer aos tribunais superiores. Deixa eu aproveitar sua boa vontade, já que a gente está falando sobre recursos e você é um apaixonado pelo tema, assim como eu. Como é que você lê? Né? Eu acho que esse é um tópico, não é sobre recursos destinados a tribunais superiores, mas envolve uma discussão sobre esgotamento de instância, né? A técnica prevista no 942. Né? Quer dizer, quando o 942 foi criado, de repente surgiram diversas posições. O Daniel Neves apresentou uma proposta diferente, por exemplo, que o Fred Didier apresentou de leitura. O professor Humberto, primeiro ele caminhou num sentido, depois ele, de repente, deu uma guinada para outro sentido. E eu percebo que, de uma maneira prática, né, os tribunais estão com muita confusão. Pegando aqui, na casa da gente, no TJMG, nós vamos encontrar câmaras diferentes adotando leituras completamente diferentes do 942. Quando eu faço uma sustentação oral e aguardo o julgamento, e eu percebo que vai aparecer o 942, eu normalmente peço a palavra para perguntar para a Câmara e dizer o seguinte, olha, qual que é a regra do jogo aqui? Porque há leituras das mais diversas acerca de como aplicar ou não aplicar, acerca da devolutividade ou não do 942, de modo que eu fico assim estarrecido com a criatividade. Na realidade, com que diferentes órgãos do mesmo tribunal, eu não estou nem falando em termos de tribunais diferentes, mas órgãos do mesmo tribunal, não tem uma padronização acerca da interpretação do 942. Né? Então, já que deixa eu te ouvir acerca disso. Ô Flávio, primeiro, né, Leila, também é um prazer revê-la aqui, viu? Ver se aparece. Uma vez eu escutei um conto, não sei se você já escutou, né, que a técnica de julgamento ampliado no 942 equivale ao encontro do urubu com o pavão. Já escutou essa, Flávio? Não. Diz que o urubu encontrou com o pavão, falou assim, pô, o pavão, pô, você é bonito pra caramba, né, cara? Mas você não voa. Aí o pavão, pois é, urubu, eu sou bonito.
mas eu não voo. Né? Você é feio, mas você voa. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos juntar aqui os panos e vamos ver se a gente consegue, né, formar uma raça. Imagina um pavão voando, que maravilha, que espetáculo. Aí o que apareceu? Urubu. André já pegou aí. Urubu feio, o pinguim. Apareceu o pinguim feio e não voa. E não voa. Né? Por que eu tô... Lógico que isso é uma brincadeira, mas a técnica de julgamento ampliado ela foi criada numa ideia de substituir os embargos infringentes nessa premissa que muitas vezes ocorre nesse âmbito reformista, né? Aí eu convido todos vocês, tem um artigo fantástico do professor Eglas Dirceu Muniz de Aragão, demasiados recursos, até com interrogação, em que ele demonstra que o legislador sempre teve por intenção, na busca da efetividade da resposta jurisdicional, diminuir a força do recurso. Eles, infelizmente, em vez de atacar o verdadeiro problema, que é da estrutura do Poder Judiciário, muitas vezes o legislador olha no recurso como vilão, que é ele que atrapalharia a resposta judicial, e nós sabemos que não é isso, né? Basta olhar para nosso próprio umbigo. Né? Nós temos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais recursos sendo julgados em 6 meses, 3 meses. Uhum. Né? Aí, se a gente for para o Tribunal Regional Federal da primeira região, você tem recurso lá que fica 10 anos para ser distribuído. Então, o problema não é o recurso, o problema é a estrutura do Poder Judiciário. Mas fato é que, em razão dessa tentativa, sempre vai se minimizando a força dos recursos. E no projeto de lei, eu tenho certeza que você acompanhou essas discussões, falou, vamos acabar com os embargos infringentes. Embargos infringentes é só do direito brasileiro, termina com ele. E aí se formou, através de alguns doutrinadores, falou assim, não, vamos substituir os embargos pela técnica de julgamento ampliado. Só que aí é preciso tomar cuidado, porque a técnica de julgamento ampliado, como o próprio nome fala, não é um recurso, é a ampliação do próprio julgamento. Ao invés de se julgar 3, a partir do momento que eu tenho uma divergência de votos, eu vou chamar mais 2, e aí o julgamento vai ser ampliado. Qual é a importância de se entender como técnica de ampliação? Primeiro, não há um limite de cognição. Então, enquanto lá nos embargos infringentes, o julgamento dos embargos infringentes era limitado a objeto da divergência, nessa ampliação do julgamento, é como se o julgamento continuasse. Como não? O julgamento continua de forma ampliada. Então, se, por exemplo, eu estou lá perdendo de 2-1, eu posso, talvez, em razão dos outros 2, e às vezes os outros 2 vêm e levantam uma preliminar, e os outros 3 se reposicionam, porque, como o julgamento continua, eles podem se reposicionar, o próprio CPC permite isso, até porque é a continuação do julgamento. Eles podem acolher uma preliminar que sequer foi objeto de discussão no início, e às vezes extinguir o processo sem resolução de mérito. Então, o advogado tem que ficar muito cuidado. Eu vejo, às vezes, advogados, Flávio, a partir do momento em que eles sustentam, e de forma até extremamente valorosa, obtendo, às vezes, até um pedido de vista, eles chegam a falar, na próxima sessão não vou nem lá, porque eu já sustentei, eu não preciso, agora eles não vão deixar eu sustentar de novo. Mas vai que a sustentação dele chamou a atenção do desembargador, às vezes, do segundo vogal, o terceiro votante, né, sobre uma questão, o segundo vogal, o terceiro votante, apresenta um voto divergente dos outros 2, o julgamento se amplia, ele pode sustentar de novo, e aí ele pode convencer os 2 novos a um entendimento do voto minoritário. O que às vezes é polêmico é que eu vejo isso no Tribunal de Justiça, e aí é alguma crítica que tem que se fazer ao legislador, por isso essa confusão que é feita entre os tribunais, é que, diferentemente dos embargos infringentes, a técnica de julgamento estendido não tem limite sobre a matéria que ela vai ser cabível. Então, ocorreu divergência, amplia-se o julgamento. Essa divergência pode ocorrer, inclusive, em questão de preliminar. Então, se houve uma divergência sobre a admissibilidade do recurso, pelo entendimento do CPC e da parte da doutrina a qual eu me filio, o julgamento já precisa ser estendido. Ele já deve ser estendido. Né? E, às vezes, pode acontecer coisas que exatamente esse problema. Ele era para ser estendido e não foi, aí nós não tivemos a completa solução do litígio em primeira instância. O advogado ele tem que, através de embargos de declaração, requerer ao tribunal que reconheça a nulidade daquele julgamento
para que ele adote a técnica de ampliação da colegialidade. E aí, se o tribunal não acolher os embargos e determinar o julgamento ampliado, ele deverá discutir isso em recurso especial para trazer o julgamento, né, para que se faça essa ampliação. Né? Assim que, pelo menos, eu enxergo essa matéria. Mas olha só, Bernardo, então vamos supor a seguinte situação. A gente tem uma preliminar, essa preliminar ela tem aí o voto vencido, nós ampliamos para preliminar. Obrigatoriamente, você acha que quando... Vamos imaginar que essa preliminar ela é superada pela Câmara cheia e, consequentemente, agora a gente vai entrar no mérito do nosso recurso. Nós vamos julgar com Câmara cheia ou nós vamos voltar para a turma... Ô Flávio, você está querendo me apertar sem me abraçar, né? O famoso, como diz o professor Didier, pergunta faixa preta, né? Não, porque é algo que acontece recorrentemente. Exatamente. E que todas as vezes em que isso acontece, eu paro e falo exatamente essa discussão. Câmara, o que vai acontecer? Se a gente vai ampliar, vamos ficar ampliado, nós vamos ampliar, superar a preliminar e voltar, e depois vai ter novo 942... Ou seja, vai ficar nesse efeito sanfona, ou se ampliou e segue ampliado para tudo? Eu entendo que, uma vez ampliado, o julgamento ele é ampliado. O que o CPC permite é que os demais julgadores possam se reposicionar. Mas o julgamento tem que ser ampliado. A não ser que esse julgamento ampliado não se realizou. Vou dar um exemplo que isso aconteceu na minha advocacia. Eu fiz uma sustentação, e isso não é um macete, né? Mas a gente sabe que esses votos eles são apresentados no sistema Temes antes da sessão de julgamento. A sessão é só para dar publicidade ao julgamento que vai ser realizado. E aí, eu, pelo menos, preocupado, né? Aquela velha história do gato escaldado tem medo de água fria. Toda vez que eu vou a um julgamento no tribunal, eu peço para confirmar a pauta e vejo quantos estão identificados como componentes do julgamento daquela pauta. Aí são 3, beleza. Julgamento simples. Então, ao que tudo indica, não terá divergência. Faça a minha sustentação oral. Pediu vista? Na sessão seguinte, eu peço para ver a pauta de novo. Se for ter divergência de voto, a pauta já aparece ampliada. Eu já vou ver na pauta, que eles vão intimar antes, né, para compor. O desembargador não vai ser chamado de surpresa, opa, vem cá julgar. Né? Ele vai ser intimado para saber, eu já vou ver que foram 5. Então, isso já aconteceu comigo. Eu vi que era na pauta 5, só que no momento em que o julgamento foi realizado, parece que aquele que ia ser o voto divergente se reposicionou e aí continuou a Câmara, só que aí, na verdade, é porque o julgamento não precisou ser estendido. Eu entendo o seguinte, se houve algum tipo de pronunciamento estendido, segue o pronunciamento estendido até o final do julgamento. Pelo menos essa é a posição que eu faço. E nós temos até uma regra por analogia no CPC para entender desse entendimento, que é a questão dos embargos de declaração. O legislador no CPC ele fala se os embargos atacar a decisão singular, tem que ser decidido decisão singular. Se os embargos de declaração atacar a decisão colegiada, ele tem que ser decidido de forma colegiada. Né? O risco disso é gerar aquela preocupação que nós advogados temos das falsas unanimidades, né? Porque a gente sabe que, às vezes, o desembargador, essa discussão sobre o julgamento, ela não vai ocorrer ali na sessão. Muitas vezes ela acontece antes, lá nos gabinetes, e aí um desembargador pode falar, então eu não vou fazer divergência, porque senão vai ter que chamar outros 2. Né? Quero crer que aqueles que assim fazem são poucos, e acredito que são, porque conheço muitos que lá estão, e eles não vão deixar de dar o pronunciamento deles, né? Até porque hoje também o CPC 15 trouxe muita força ao voto divergente, né? Já que nós estamos falando de pré-questionamento, né? O CPC 15 tem essa grande novidade, que é permitir que o voto divergente faça parte do voto vencedor, o voto vencido faça parte do voto vencedor para fins de formação de causa decidida. Então, é uma coisa interessante. Com certeza. Bernardo. Flávio, cabeça aqui tá tanta coisa que eu queria falar, igual só para não Pois é, mas a luz vermelha do Instagram já acendeu aqui para mim. Pois é. Eu queria agradecer a você por essa gentileza de ceder o seu tempo para a gente poder conversar, agradecer a todos os presentes e te passar a palavra para você fazer o fechamento dessa live em 30 segundos. Ô, meu amigo,
simplesmente em 30 segundos, a única coisa que eu posso fazer é agradecer. Agradecer a oportunidade, agradecer a participação. Estou vendo aí agora eu estou o Délio, um grande advogado, Camila, prestigiando, Guilherme, que desde o início está aí. Aliás, o Guilherme está sempre presente, né? Um colega também que eu fiz, Leila, todos vocês. Simplesmente agradecer e colocar meu nome à sua disposição e, de forma recíproca também, gostaria de convidá-lo a participar sempre da Comissão de Processo Civil, porque vamos começar aqui um projeto no Instagram de outras lives e, com certeza, conto com o prestígio do seu nome. Meu caro, eu tenho que só encerrar aqui rapidinho.